Essa é a nossa última videoaula gravada, né? A partir de semana que vem já vamos ter nossos encontros ao vivo. Tô ansiosa para ver vocês, pra gente, né, tentar chegar o mais perto possível do que a gente tinha no presencial, não é isso? Então, olha só, hoje é a nossa última videoaula gravada, então eu já quis começar no segundo bimestre, tá? A gente já corrigiu a prova. Eu quis começar por causa do horário, né? E do conteúdo, senão a gente pode ficar atrasado. Então, eu vou começar o nosso conteúdo do segundo bimestre no caderno 2, esse caderninho aqui, tá? Então, a gente vai começar com o caderno 2 e as atividades que eu for pedir para vocês fazerem, a gente vai corrigir na semana que vem na aula ao vivo, tá? Então, qualquer dúvida que tiver dessa aula, eu vou voltar na ao vivo, né, para tirar dúvidas. Não vou voltar para explicar tudo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu volto para esclarecer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Segundo bimestre, nós vamos começar a estudar o Egito Antigo. Reparem que a gente parou, né, no caderno 1, falando sobre as civilizações antigas, né? Então agora nós vamos ver um pouco de como que era o Egito, como cidade, como estrutura, né? O que fez o Egito se formar, né, como o império, né? Então nós vamos estudar toda a sua cultura, economia, organização social, tá bom? Peguem o livro para vocês irem acompanhando comigo, tá? Caderno 2, capítulo 1, páginas de 4 a 8. É onde nós vamos estudar, né? Começar hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai começar a estudar é sobre o berço do Egito Antigo, tá? Nessa civilização já existe o sedentarismo, tá? Então nós não estamos falando de povos nômades, estamos falando de povos sedentários e que fizeram uma transição cultural a partir do desenvolvimento de técnicas agrícolas, né? E organização social. Então, o Egito Antigo, ele é baseado, a civilização, principalmente, né, na sedentarização. E aí, vem nos mostrando, né, uma história de como que se formou esse Egito, né? O berço do Egito Antigo, como que ele foi se formando. Então, a civilização egípcia, ela se organizou ao longo do Rio Nilo. Reparem que o Rio Nilo, ele é a principal fonte, né, e é o principal motivo de sedentarização dos egípcios, tá? Por quê? O Rio Nilo, eu vou explicar mais à frente, ele foi a principal fonte, não só, né, de água como bebida, mas também em questão de agricultura, de terras férteis. Então, as civilizações egípcias, elas foram se organizando, né, ao entorno do rio, tá? Foram se fixando ao entorno do Rio Nilo. E ali, né, o Rio Nilo, ele nasce no estado de Uganda, na África, né, e em uma região chamada pelos nativos de Montanhas da Lua. Então, a região, né, a civilização egípcia se organizou em torno do rio, tá? A partir dessa região, o rio atravessa, né, 6.000 quilômetros de extensão até sua foz, que forma um delta no mar Mediterrâneo. Eu até coloquei o formato de um delta, né? Para quem está estudando aí matemática, pode até perguntar ao professor Rafael, né? Então, a gente usa o delta aí, que é uma letra do alfabeto grego, né? Como formato que o rio ele faz quando se encontra no mar Mediterrâneo, tá? O que acontece com o Rio Nilo? Durante o período de cheia, que é em julho, né? Entre julho e outubro, as margens do Nilo são inundadas por suas águas. E aí, o que é ser inundada? Quando as águas, né, estão em período de cheia. E aí, o que acontece? Quando, né, o rio chega em seu período de cheia, as águas, né, inundam aquele espaço que antes não estava com água e depositam no solo nutrientes muito importantes para a sua fertilidade, como o humus, tá? Então, a região ao entorno do Rio Nilo é uma região muito rica e fértil, tá? Por conta disso, durante o período de cheia, durante metade aí, né, um período do ano, ela fica toda embaixo d'água. E isso traz nutrientes, né? É uma região que nunca fica na seca. Então, é uma região muito importante. Sem falar que nós estamos falando de Egito, né, Rio Nilo, África
estamos falando de uma região onde se tem desertos. Então, o rio Nilo, ele é muito importante e ele foi o principal motivo da civilização egípcia crescer em torno, né, a seu entorno. Então, desse modo, no momento da vazante, e aí o que vem a ser essa vazante, né? É quando a água do rio diminui. As margens, né, o solo fica apto para plantio. Então, durante o período da cheia, o rio ele vai transbordar, ele vai pegar até uma parte do terreno. Depois, quando chegar o período da vazante, que é quando ele vai voltando ao seu nível de água normal, aquela região que ficou durante 4 meses embaixo da água, ela vai ficar apta para plantio. Então, ela se torna uma região muito fértil, tá? E como a sedentarização, ela foi causada, né, foi impulsionada devido à agricultura, você ter uma região propícia para plantio, né, para fértil, isso acaba influenciando cada vez mais, né, na constituição de uma civilização. Aqui eu trouxe um mapa que é parecido com o mapa que está no livro, tá? Esse mapa aqui, gente, ele vem mostrando o Egito, aqui é o Rio Nilo, tá? O Rio Nilo é essa linhazinha azul mais clara, e essa linha aqui azul mais escura, que está com contorno preto, é o que a gente fala que são as terras férteis. É quando o rio, tá? Ele sobe na cheia, né? Transborda na cheia e chega até essa região aqui, onde está o meu mouse, tá? Depois, na vazante, ele volta ao seu percurso normal. E todo esse território aqui, que durante a cheia fica embaixo d'água, se torna um lugar fértil, tá? E um solo muito propício para plantio. Por meio, então, desse ciclo. Que ciclo é esse, né? O ciclo do rio Nilo, de ter sua cheia, de ter sua vazante, e aí você ter um extenso limite aí de plantio, né, de terreno propício para plantio. É que a sociedade egípcia, em meio ao deserto, desenvolveu o cultivo de gêneros alimentícios. Olha o deserto aqui, ó. Nós temos de um lado o deserto da Líbia, do outro lado o deserto da Arábia. Então, a sociedade egípcia, ela cresce no meio entre dois desertos, né? Então, olha a importância do rio Nilo. Aqui nós temos, né, as pirâmides e o formato delta, tá? Quando o rio sai e desemboca no mar Mediterrâneo, é onde nós temos o delta, que eu falei com vocês, tá? Então, aqui vem mostrando os limites. Depois eu vou falar mais à frente sobre o Alto e o Baixo Egito, tá? O mais clarinho é o Alto Egito e o mais escuro é o Baixo Egito. Essa divisão entre Baixo e Alto Egito é uma divisão regional. Lembra que a gente tinha a África, né, subsaariana e a África do Norte. É quase a mesma coisa, tá? É uma divisão regional dentro do Egito. Depois eu vou explicar por que se deu essa divisão. Aí aqui vem uma frase, que é uma frase muito importante, ficou muito famosa, que é do Heródoto, tá? Que é um historiador grego. Ele diz o seguinte, que o Egito ele é um presente do Nilo, ou seja, ele afirma que o Egito só foi possível crescer como civilização, né, como uma sociedade desenvolta, né, crescer em meio a um deserto devido, né, à fertilidade do solo que o Nilo propiciou àquela região. Então ele fala que o Egito é um presente do Nilo, né, devido aos solos férteis. Aqui eu trouxe o mesmo mapa, mas agora nós vamos falar dos limites geográficos, tá, do Egito Antigo. Então, o limite geográfico é tudo que separa o Egito dos demais lugares, né? Então, ao norte, que é acima, eu tenho o Mar Mediterrâneo, a saída para o Mar Mediterrâneo. A leste, eu vou ter o Canal de Suez e o Mar Vermelho, tá? Canal de Suez para cá, ó, e Mar Vermelho. Por que não está deserto da Arábia? Porque entre o Egito e o deserto da Arábia eu tenho o Mar Vermelho. Eu não posso ignorar o Mar Vermelho, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu não posso ignorar o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho, ele é um limite geográfico. É quando separa um espaço do outro, tá? Um território do outro. E do lado oeste, aí agora sim, eu não tenho rio do lado oeste, né? Eu tenho um deserto. Então, do lado oeste, o deserto da Líbia, tá? Esses são os limites geográficos que nós temos do Egito Antigo.
Ainda falando sobre, né, essa formação do Egito Antigo, a sua fertilidade da terra e a abundância de caça na região, ela acabou atraindo durante um longo período, né? Acabou fazendo a possibilidade, atraindo pessoas para ir para essa região e acabou fazendo com que a civilização se organizasse em clãs. Nós já estudamos o que é clã, né, no caderno anterior, então vamos só relembrar porque vocês podem ter esquecido, né? Então, os clãs, eles são como se fossem comunidades agrícolas, tá? Comunidades agrícolas formadas por famílias, por parentescos. Então, isso atraiu, né, aos egípcios. E o que acontece? Durante muito tempo, os egípcios ficaram sem enfrentar invasões. Por quê? Porque ele estava cercado de deserto, então era difícil acesso. Devido a esse difícil acesso, demoraram-se até descobrir, né, onde que era o Egito, demoraram a descobrir como que era feita a sua fertilidade, e isso atraía, né, olhos muito gananciosos, né? Então, devido à fertilidade da terra e à abundância de caça na região, fez com que a civilização crescesse em torno do rio. E aí veio a organização em clãs, tá? Com o tempo, com a formação, né, dos clãs, eles foram se organizando em tribos maiores, e aí foi transformando, né? Já não era mais clãs familiares, e se transformando em nomos, tá? Então, nomos são tribos maiores do que os clãs. Então, não é só um laço familiar. Os nomos, eles foram importantes, né? Porque a partir dos nomos dessa organização foi construído de formas coletivas importantes obras fluviais, como canais, diques e reservatórios para melhor aproveitamento da água do Nilo, tá? Então, a partir da organização social dessa civilização, que a produção agrícola, o trabalho cooperativo foi desenvolvendo e crescendo, tá? O trabalho cooperativo, como eu falei, né, dos nomos, fez com que desenvolvesse a prática comercial, a prática do comércio. E aí o que acontece? Os nomos, eles precisavam, né, tinham uma necessidade de organizar essas atividades. Então, a partir do crescimento desses nomos, viram que era preciso ter alguém para administrar. Quem que vai cuidar desse nomo, né? Quem que é essa pessoa? Então, criaram-se os nomarcas, que vem de nomos, tá? Que era quem detinha o poder de administrar os interesses de seu nomos. Então, cada nomo tinha um nomarca, tá? É como se fosse uma cidade com prefeito. É a mesma lógica, tá bom? E aí, o crescimento dos nomos favoreceu o surgimento de dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Lembra que eu falei com vocês aqui, ó, da importância da divisão dos dois reinos, né? Então, houve uma divisão entre os dois reinos. E aí nós temos a criação do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. O Alto Egito era localizado ao sul do território, na região do Vale do Nilo, e o reino do Baixo Egito era localizado ao norte do território, na região do delta do Nilo, tá? Se vocês repararem aqui no mapa, o Baixo Egito era muito menor comparado ao Alto Egito. E aí o que acontece? Menes, em 3200 a.C., era o rei do Alto Egito, né, já que eram dois reinos, ele promoveu a unificação de todo o território. Ou seja, agora não tem mais Alto e Baixo Egito, é tudo uma coisa só, tá? E aí ele se tornou o primeiro faraó, tá? E faraó, imaginem como se fosse o atual presidente, tá? Tem o poder soberano, né? É o que tem o maior poder, né, na escala aí. Aí aqui, antes da gente começar a entender como é que eram os poderes, né, como é que era exercido, eu trouxe uma linha do tempo que também está no livro, né, sobre o tempo do Egito Antigo. Então, entre 3200 e 2300 a.C., nós temos o Antigo Império. Esse Antigo Império ele é caracterizado por um período de paz e estabilidade política, porque devido à localização, né, do tempo do Império Egípcio, crescer ao entorno do Nilo e está entre dois desertos, né, duas regiões desérticas, que é o deserto da Arábia e o deserto da Líbia, né, fez com que dificultasse o acesso de
outras regiões de guerreiros, de povos de outras regiões. Então isso fez com que durante esse período eles tivessem um período de paz e estabilidade política, tá? Entre 2300 a 1500 a.C., nós temos o Médio Império. Esse Médio Império ele ficou caracterizado como um período de ampliação das relações comerciais com o Oriente, tá? Então começa o Egito a ter relações fora, né, da sua região, fora do seu império. De 1500 a 525 a.C., nós temos o período que a gente chama de Novo Império. É nesse período que se adota a política expansionista, ou seja, começa-se a querer conquistar até novos territórios para o Egito. O Egito começa a se expandir, tá? Vamos então agora falar sobre o período dinástico ou dinastia. Dinastia, gente, significa família de soberanos que se mantém no poder ao longo de gerações. Então, esse período de dinastia, né, dinástico, é o período onde o antigo império, né, ele tem a sua estrutura social. Então, é um período de dinastia, tá? Não é democracia como a gente vive, é uma dinastia. O faraó era quem tinha autoridade central egípcia, era quem tinha o poder soberano. O faraó ele controlava o estado, os tribunais de justiça, atuava como sacerdote dos templos e comandante do exército, ou seja, era o mais importante, né? Aqui eu trouxe uma pirâmide social do Egito, ela também tem no livro, tá? Na página 6 do livro vocês encontram essa pirâmide aqui, tá? É a mesma coisa, apesar daqui o desenho tá diferente, mas vem falando da mesma estrutura. Então, aqui vem mostrando em relação a poder e a relação à estrutura. Quem está abaixo da pirâmide é quem estrutura a pirâmide, né? É quem dá a base. Quem está acima é quem é o poderoso, o soberano, que é o faraó, tá? Então, o faraó ele é a autoridade central egípcia. Abaixo do faraó, nós temos os nobres e sacerdotes, e os sacerdotes, eles auxiliavam o faraó na administração do reino, supervisores reais, nomarcas e militares, tá? Então, eles eram como se fosse o braço direito, né, do faraó. Aí, depois do sacerdote, né, vem os soldados, que já é uma classe, né, de guerreiros, então eles tinham também um certo poder. E aí chegamos aos escribas. Os escribas representavam um grupo de funcionários que sabiam ler, escrever e contar. Reparem que entre os escribas até os artesãos, eles estão no meio da pirâmide. O topo da pirâmide é formado por soldados, nobres e sacerdotes e faraós. O meio da pirâmide é entre escribas, comerciantes e artesãos, né? Camponeses um pouco. E os escravos sendo os últimos, tá? E aí, os camponeses, os comerciantes, os artesãos, eles estão no mesmo meio, né? Os escribas, como se eles estivessem quase que com o mesmo trabalho. A diferença é que os escribas, eles tinham uma vantagem, porque naquele período não era comum saber falar, escrever, ler. Poucos tinham acesso a isso. Então, os escribas eram uma classe considerada mais elitizada, né? Comerciantes era quem vendia, né? Fazia a questão do comércio. E os artesãos era quem fazia sua própria tecido, roupa, né? Costurava e vendia seus próprios produtos. Os camponeses eram quem pagava os impostos por meio de produtos e trabalho nas obras do Estado. Então, eram os camponeses que trabalhavam, né? Vendia sua mão de obra. E os escravos eram adquiridos por meio de guerras expansionistas. Ou seja, eles iam expandir seu território, né? Vamos expandir aqui. Então, eles invadiam e os povos que eles encontrassem, que tivessem naquela região, eles escravizavam. Então, os escravos aqui não era por cor, né? Por ser negro. Normalmente, era adquirido através da guerra. Vamos fazer um exercício, então, um pouquinho sobre essa estrutura do Egito, tá? Eu vou fazer com vocês a parada obrigatória e a parada complementar vocês vão fazer depois, tá bom? Página 7 e 8. Peguem aí pra gente poder fazer junto. A primeira questão traz um mapa do Egito, né? A geografia do Egito. Vem falando sobre zonas elevadas, zonas férteis, fala sobre o Baixo e o Alto Egito, tá? Letra A. Aponte os principais aspectos geográficos relacionados ao território no Egito.
Bom, o principal aspecto é a questão do rio e os limites geográficos, né? Ele está localizado entre dois desertos, é cortado pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo. Então, a gente vai colocando essas características, tá? O Egito, então, antigo, ele era marcado em toda a sua extensão pela presença do rio Nilo, que corre do sul para o norte e deságua no Mar Mediterrâneo. Então, a principal importância, né, geográfica do Egito Antigo é o Nilo, porque foi a partir do Nilo, foi em volta, né, ao entorno da sua extensão, que a cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, tá? Além disso, situa-se entre o deserto da Líbia, a oeste, e ao canal de Suez, Mar Vermelho, a leste, tá? O Mar Mediterrâneo está a norte, que é a região do delta. Então, essas seriam as principais características geográficas, né? A gente está falando de limites aí. Então, a resposta seria mais ou menos essa, tá? Vocês podem dar uma pausa no vídeo para poder responder no livro e depois continuar, tá, gente? Se eu ficar parada aqui, vocês vão fechar o vídeo. Letra B. Onde se localizavam as principais cidades e templos do Egito Antigo, tá? Eu acabei falando que as regiões principais eram em torno do rio Nilo. Então, as principais cidades e templos se localizavam à margem do rio, né? Quanto mais perto do rio, mais poderoso, mais desenvolvido era, né, os templos e a cidade. Quanto mais afastado do rio, mais pobre você era, né? Menos poder aquisitivo você tinha. Porque o rio, ele que alimentava a agricultura. Então, era um elemento muito importante, tá bom? Letra C. Com base no mapa e na leitura do capítulo, explique por que a civilização egípcia, durante parte de sua história, ficou livre de invasões de povos estrangeiros. Eu expliquei isso, né, mais lá na frente, sobre a questão do deserto, né, da influência do deserto, da dificuldade que os povos tinham de chegar até o Egito. Então, isso foi um do fator, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, a civilização egípcia, durante parte da sua história, ficou livre de invasões porque seu território estava protegido pela presença dos desertos, né? E o que dificultava a ação militar estrangeira, dificultava o acesso de fora. Vamos para a questão 2. A questão 2, ela nos traz 2 textos e pede para a gente abordar a importância, né? São textos que abordam a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Eu vou ler rapidamente, tá? Para a gente poder conseguir responder. Texto 1. Os habitantes do delta do Nilo são certamente aqueles que, de todos os homens vivendo em outros países ou no resto do Egito, recolhem os frutos da terra com menor fadiga. Quando o rio regou, ele próprio, os seus campos e em seguida se retirou, cada um deles semeia e larga no campo os porcos. Quando estes pisando enterraram as sementes, só lhe resta esperar o tempo da ceifa. Então, é o texto do Heródoto, tá? Do historiador, falando sobre o rio, a importância do rio Nilo. Texto 2. Com as inundações periódicas do Nilo, o vale onde se concentrava a população do Egito Antigo costuma ser comparado a uma espécie de oásis em meio ao deserto. O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito no século V a.C., o chamou de uma dádiva do Nilo, isto é, um presente do Nilo. Essa frase pode passar a impressão de que na construção da sociedade egípcia, os atributos da natureza foram mais importantes que os trabalhos dos egípcios. No entanto, para muitos historiadores, trabalho e organização foram os ingredientes principais da civilização egípcia. O rio em si, ao mesmo tempo que fertilizava, inundava. Então, esse texto já vem mostrando o pós e o contra do rio Nilo. Ao mesmo tempo que é uma dádiva, uma bênção você ter uma região fértil, o rio ele inundava. Quando ele inundava aquela região, você não tinha como plantar. Então, né, pós e contra aí do rio Nilo. Letra A. Para Heródoto, qual foi o fator fundamental para o progresso da sociedade egípcia? O principal fator, né, foi o fator do rio Nilo e das terras férteis, que era o elemento natural, né? Então, para Heródoto, né, o elemento natural, como as terras férteis, localizadas à margem do Nilo, proporcionaram boa produção agrícola, foi o fator principal, né, para o desenvolvimento da sociedade egípcia.
Eu coloquei a resposta completa, vocês poderiam colocar apenas terras férteis localizadas às margens do Nilo, ou os elementos natural, as terras férteis. Vocês poderiam colocar mais resumido, tá bom? Letra B. Com base no texto 2, o que explica o progresso da civilização egípcia? Aí aqui nós já temos, né, segundo o texto 2, né, a civilização egípcia foi devido às condições naturais do solo, devido às cheias do Nilo, mas também, né, devido às construções egípcias. Então, o sucesso, né, o progresso da civilização egípcia não se deu somente por causa do rio Nilo, né, e das terras férteis, mas também pelo trabalho e a organização que a civilização egípcia tiveram, né? A realização por operários e camponeses que fizeram, por exemplo, as pirâmides, as efígies, né, as cidades. Então, eles tiveram um trabalho também muito desenvolvido naquele período, tá? Então, o texto 2 nos traz também, né, dizendo que não era só o rio, não era só a fertilidade, não era só um elemento natural, mas também um elemento de organização e trabalho dos egípcios, tá? Eu vou avançar, senão aí vocês podem dar pause para responder, tá bom? Número 3. No Egito Antigo, o governo dos faraós era vitalício e hereditário. Com a consulta de um dicionário, explica o que é poder vitalício e poder hereditário, tá? Eu já coloquei a resposta, então vocês nem vão precisar consultar. Vitalício, gente, tá relacionado ao que é para sempre. Então, poder vitalício, ele assegura a um governante a manutenção do poder até sua morte. Ou seja, é um poder vitalício, é para sempre. Ele vai ser governante até ele morrer, tá? E poder hereditário é quando passa de pai para filho, tá? Então, assegura a transferência do poder ao filho, geralmente é o mais velho, do governante, em sua ausência ou após seu falecimento. Então, se eu sou o faraó, se eu morro, o meu filho mais velho, primogênito, ele vai ser o próximo faraó, tá? Não tem eleição, não tem, é o guerreiro, não. É sempre hereditário. Parada para casa, parada complementar. Vocês vão fazer a questão de 1 a 3, tá? Sobre essa parte do Egito Antigo, do Rio Nilo, de como que a civilização egípcia foi se formando, tá? Vocês vão responder essas 3 questões e na próxima aula, que já vai ser ao vivo, eu vou corrigir com vocês, tá bom? Caderno 2, página 19. Vamos dar continuidade, tá? Nossa página 8, não, página 9, isso, página 9. Como viviam os egípcios. Nessa página, a gente vai estudar mais a fundo a civilização egípcia. Então, como que eles viviam, como que eles se organizavam, é bem interessante, tá? Então, vocês vão responder o exercício e a gente vai terminar, tá? Falando sobre as cidades no Egito Antigo. Então, como que os egípcios viviam? Para os egípcios, quanto mais filho você tivesse, mais amparo e mais feliz você era. Ter filhos, né, para os egípcios, quanto mais você tivesse, significava que quando você tivesse mais velho, você ia ser amparado, você teria mais amparo pelos seus filhos. Então, gente, não era 2, 3, não, é para mais de 10. Quanto mais filho você tivesse, mais feliz você era, né? Porque o filho poderia trabalhar com você, poderia te amparar quando você estivesse mais velho. Então, tem essa importância da quantidade de filhos. Inclusive, quem não tivesse filho era considerado infeliz. Então, o casal que não tivesse filho era considerado infeliz, né? As crianças até 8 anos de idade andavam nuas devido ao calor, gente. Como a gente está em região de deserto, vocês devem imaginar que a temperatura ela é muito mais quente, né? Então, ainda mais entre 2 desertos. Então, o Egito era muito quente. Devido à temperatura elevada, as crianças até 8 anos, elas andavam nuas, tá? Os meninos, aqui tá em branco, mas é 12, tá? 12 anos, mantinham apenas um cacho do cabelo natural. O que acontece? Nos 12 anos, os meninos eles passavam por um rito, tá? Esse era o rito para dizer que ele se tornou homem, que ele deixou a infância. E aí raspava o cabelo, deixando apenas um cacho de cabelo natural, né? Aquele cacho representava que ele se tornou homem.
Os homens adultos vestiam tangas ou saias curtas e as mulheres usavam vestidos amplos, né, de tecido, de linho, fino, eram bem arrumadas. Os egípcios, eles possuíam o costume de usar colar, pulseira, bracelete, adorno no tornozelo e joias sobre o peito, né? Cordões aqui, a gente vê muito, a gente vê Cleópatra, né? Porém, isso varia de acordo com o poder aquisitivo e social. Se eu era escravo, obviamente que eu não vou ter nada disso, né? E se eu for camponês, também não, né? Então, esses usos desses acessórios era para quem estava lá, né? Na pirâmide lá em cima, quem era classe mais alta. Os egípcios, tanto homem quanto mulher, eles raspavam a cabeça para evitar a contágio de parasita, vulgo piolho. Homens e mulheres, então, usavam cabeleiras postiças pretas, feitas de lã ou de cabelo. Em dias de festa, as mulheres pintavam os olhos e os lábios, além de usar um cone de cera perfumado sobre a peruca, tá? Então, os egípcios, eles eram carecas, devido a esse contágio, né, de parasitas, vulgo piolho. E então eles usavam peruca, né, para se enfeitar, para festa, só usava principalmente para isso. Não havia o direito da primogenitura, ou seja, direito ao filho primeiro, né? O primeiro filho vai ter direito, né, mais sobre os outros. Não havia isso, até porque quanto mais filhos você tivesse, melhor era, né? Mais feliz você era. Então, tinha essa relação. Na família egípcia, as pessoas mais velhas eram influentes e muito respeitadas por todos, eram considerados exemplos para as crianças. Então, quanto mais velho você era, mais sábio você é. Então, os egípcios respeitavam muito os idosos e todo o conselho que eles davam, né? E as crianças viam nos mais velhos um exemplo de sabedoria, tá? As tradições culturais foram transmitidas e repassadas em grande parte por meio da oralidade e dos testemunhos dos membros mais velhos da família. Por quê? Não era comum, né, saber ler e escrever naquela época, tá? Nesse período. Só os escribãos que sabiam. E aí os escribas eram quem contava as histórias, né? Por meio da oralidade, da fala e dos testemunhos dos mais velhos. Então, era poucos que tinham o privilégio de escrever, ler, né? Então, isso era para privilégio. Vamos ver agora as mulheres na sociedade egípcia. É bem diferente, tá? Então, eu até coloquei aqui a imagem das mulheres enfeitadas, com cordões, perucas, né? Olhos pintados. Então, vamos ver. As mulheres, elas tinham direito à escolha do marido, né? Ou seja, ela não casava com casamento arranjado, era quem ela quisesse. Porém, era costume que os mais velhos apresentassem os parceiros mais apropriados. Então, como os mais velhos eles eram muito respeitados, né? Acabava que as mulheres acatavam o que eles decidiam, né? Mas não era uma decisão dos mais velhos, era como se fosse, olha, fulano é um bom rapaz. Então eles achavam que os conselhos, né, dos mais velhos era importante e devido a isso eles acabavam acatando. Após a festa de casamento ela era oferecida pela família do noivo, normalmente é ao contrário, né, a família da noiva que paga, e a mulher então começava a sua vida de casada. Em geral, os homens possuíam 20 anos e as mulheres 14 anos quando se casavam, tá? Então os homens eram bem mais velhos do que as mulheres. E as mulheres eram quase crianças, né? Após a cerimônia, marido e mulher registravam em um contrato a união estabelecida. É como se fosse, gente, ir no cartório, né? Eles faziam um documento dizendo que eles casaram, né? Por que isso? Porque nesse documento tinha todo o direito de um casal. A esposa egípcia, ela tinha, entre outras obrigações, o de zelar pela casa, preparar refeições e cuidar da educação dos filhos, tá? A esposa egípcia, ela poderia trabalhar fora também, ela poderia prestar serviços para fora, não necessariamente seria só dona de casa, tá? E uma coisa interessante também, que eu acho bem legal, é que a mulher egípcia, ela tinha direito ao divórcio. Então, em caso de divórcio, um contrato poderia garantir à mulher 1/3 dos bens do casal, a guarda dos filhos,
além da manutenção da família pelo ex-marido. Então a mulher, a lei, né, do Estado, ele previa alguns direitos das mulheres, né? Não era igual às antigas civilizações que a mulher não tinha direito a nada. Como a gente viu no período paleolítico, né, neolítico, que a mulher era só responsável pela casa. Não, agora a mulher tem direitos, né? Não eram direitos iguais dos homens, mas eram direitos. Então a lei dos estados garantia às mulheres, né, alguns direitos, como recebimento de remunerações quando elas prestavam qualquer tipo de serviço e o direito de adquirir propriedades. Então vejam bem, elas poderiam comprar terreno, comprar casa, ter território, né, ter propriedades e poderiam trabalhar fora, prestar serviço como artesã, né? Porém, seus direitos ainda eram muito distintos dos homens, principalmente no que se tratava em relação à política, né? Mas ela já tinha mais direito do que qualquer outra civilização, né? Vamos ver agora sobre as moradias. Como que eram as moradias? Aqui na imagem traz 3 tipos de moradias egípcias, tá? A primeira é um modelo de antiga casa dos faraós, onde você vê que a casa ela é maior, você tem um terraço, né? Você tem aqui os pilares, o jardim. A segunda imagem aqui, tá? É uma casa de classe média, então seriam os comerciantes, né? Os estribas, né? Então, aqui já é uma classe média. E a última imagem é a representação de uma casa dos camponeses. Reparem que ela é bem mais simples, né? Do que as outras duas. Já quase não tem jardim, né? Quase não tem vegetação. Tem uma área coberta muito pequenininha aqui em cima. Depois eu vou explicar o que era essa área coberta, né? Esse terraço. Então, como que eram as moradias? As moradias, elas eram influenciadas por causa da temperatura. Então, como era uma região muito quente, eles construíam as casas com tijolos de barro, que deixava a casa mais fresca, tá? As residências, elas possuíam um telhado plano, parte coberto, para que os moradores pudessem dormir durante as noites de verão. É o caso aqui, ó, desse terraço, tá vendo? Olha o telhadinho aqui em cima, puxadinho aqui em cima, ó. Eles poderiam dormir, né, durante as noites quentes, que era onde ventava mais, onde refrescava mais, tá? A arquitetura, então, variava de acordo com a condição social. A gente pôde ver, né, de faraó, classe média a classe mais baixa, que eram os camponeses. Os jardins, eles eram os cartões de visita das casas das famílias mais ricas, então eles eram muito importantes. Quanto mais rica a casa, eles tinham até tipo uns aquários, né, com peixes, Vitória Régia, logo na entrada da casa. Isso era sinônimo de riqueza. Os artesãos e funcionários também viviam em casas relativamente confortáveis, que seria essa segunda casa aqui, né? Não é tão diferente daqui da primeira do faraó. E os camponeses viviam, né, nos arredores das cidades em pequenas casas de máximo 2 cômodos e uma escada externa que levava ao terraço. Reparem que essas casas, elas têm semelhanças, que a única semelhança é a questão do terraço. Todas elas têm um terraço, né, tem a parte de cima, porém as diferenças vêm em relação aos cômodos, né, ao tamanho dos cômodos. Olha o tamanho da casa de um comerciante, olha o tamanho da casa do camponês, ela é muito menor, né? Olha a questão também dos jardins, os comerciantes ainda tinham um pouco de jardim, já os camponeses não tinham. Então isso estava tudo associado à condição social. As cidades no Egito. Eu coloquei uma imagem para vocês terem mais ou menos uma noção de como que eram essas cidades, né? Como que era organizada. Nas cidades egípcias havia estradas cercadas por esfinges e avenidas, onde se localizavam imponentes edifícios públicos. Entre as pessoas que circulavam pelas cidades, havia mercadores, mensageiros do templo, tropas de soldados, funcionários do rei, transportados em liteira, e artesãos fazendo a entrega de seus produtos. Então era uma cidade muito movimentada, pela imagem que vocês podem ver, né? Pessoas andando o tempo todo, né? Comerciantes. E aí, o que vem a ser a liteira, vocês sabem? Eu achei curioso, até trouxe para vocês verem. Essa aqui é a liteira, tá? Parece que é uma cama, né? Tipo uma cadeira, onde o faraó sentava ou deitava. E aí se tinha 4 homens, soldados,
que carregavam no ombro, né, essa cadeira. Então eu trouxe aqui um exemplo, ele era um meio de transporte na época, tá? Então o faraó, ele andava só de liteira, ele era carregado, né, não era animal não, era homem mesmo, eram soldados que tinham que carregar, assim como está na imagem, né? Tem exemplos de liteira que é só uma cadeira, que só tinha como sentar, e tem como esses aí, que é mais luxuoso, né, que é o fato que pode até deitar e ser carregado. A gente poderia observar nessas cidades do Egito Antigo o contraste entre o luxo e a pobreza. Então, do mesmo lado, você tinha, né, a casa do faraó, você tinha a esfinge, né, as pirâmides, do outro você tinha os barracos dos comerciantes, né, dos comerciantes não, dos camponeses. Então, você tinha muito esse contraste na cidade, de rico e pobre. A fertilidade das margens do Nilo determinou que a ocupação humana, então, se concentrasse próximo às suas margens, né? Isso eu já falei, tanto que os templos, as casas dos faraós ficam tudo, né, próximo ao rio. E aí, quanto maior a distância em relação ao rio, mais desértica se torna a região. E quanto mais desértica ela se torna, né, mais barata, vamos dizer, se torna a área. Então, muitos escravos que não têm condições de pagar, de ter uma moradia, morava-se longe, né, mais pelo deserto. Vamos fazer então agora mais um exercício sobre essa estrutura social do Egito, né, do Egito Antigo. Página 11, tá, gente? Eu tô explicando mais rápido porque como a gente vai ter aula ao vivo, né, eu vou conseguir corrigir com vocês. Mas é só pra gente poder adiantar a nossa matéria, tá? Aqui tá IPC, gente, que IPC significa o quê? Vocês sabem? Importante pra caramba. Então, a nossa atividade ela é muito importante. Vamos ver a questão. Com base em seus conhecimentos, explique por que a constituição de famílias era muito importante para os egípcios. O que acontece? Para os egípcios, a estrutura familiar ela era formada pelo casal e por uma grande quantidade de filhos, né? Quanto mais filho você tivesse, segundo a tradição, maior seria o seu amparo na velhice. Então, mais amparo você teria, mais cuidados, né? E dessa maneira, conforme a formação de novas famílias era muito importante. E os casais que não possuíam filhos eram considerados infelizes, né? Então, quanto mais filho você tivesse, mais amparo, mais feliz você seria. Vocês podem dar uma pausa no vídeo, tá, gente, para responder isso no livro. Se não caber no livro, podem colocar no caderno a resposta, tá? A próxima questão é a questão 5. Ela tá assim, ó. Leia o texto a seguir para responder as questões. Aí vem o texto. Em 1940, a mulher tinha em média 6 filhos. Hoje tem menos de 2, fazendo a população crescer mais devagar e ficar mais velha. Ao optar por uma família menor, a mulher entrou forte no mercado de trabalho. Em 1969, elas eram 27,3% da força de trabalho. Em 2009, 43,6%, né? Quase que dobrou. A renda feminina trouxe a segurança para a mulher e os costumes chegaram à legislação, como a nova lei do divórcio, que dispensa a mediação do juiz. Então, vamos ver o que a questão nos pede. Letra A. Descreva, com base no que leu, as características da família nas últimas décadas da atualidade. Ou seja, hoje em dia, como que são as famílias, né? As famílias hoje em dia são constituídas com poucos filhos, né? Menos de 2 aí, vocês possam até perguntar se vocês têm irmãos, né? Ou se são filho único. No máximo, eu tenho uma irmã, né? Minha mãe já teve 3 irmãos. Então, atualmente, né, as famílias são compostas por número de filhos reduzidos e a população faz com que a população cresça menos, né, cresça mais devagar e que fique mais velha. Ou seja, não está nascendo criança, né? Então as pessoas vão ficando mais idosas. Eu botei mais ou menos assim a resposta, tá? Letra B. De que maneira essa nova tendência familiar transformou a vida das mulheres? É o que o próprio texto já diz, né? Na antiguidade,
A mulher, até hoje, né? Não tanto como antes. A mulher era responsável pela casa, pela criação dos filhos. Como ela foi diminuindo a quantidade de filhos, ela começou a ter tempo para trabalhar fora, para entrar no mercado de trabalho, como o texto disse, né? Que em 69, apenas 27,3% da força de trabalho era mulher. E em 2009 passa a ser 43,6%. Ou seja, quando a mulher passa a ter menos filho, ela começa a se dedicar mais ao mercado de trabalho, tá? Então, com menos filhos, as mulheres ampliaram sua participação no mercado de trabalho, a qual cresceu de 27,3% em 1969 para 43,6% em 2009, tá? Agora, nós sabemos que tem muitas mulheres aí que têm filho, trabalham fora, né? E não influencia diretamente, né? Tem o marido, parceiro que chega junto, mas essa não era a realidade antiga, né? Letra C. Com base no texto e em seus conhecimentos, aponte uma semelhança e uma diferença entre a realidade das mulheres egípcias e a realidade das mulheres brasileiras atualmente. Bom, diferença tem várias, né? A primeira diferença que a gente pode falar é dos filhos. A mulher egípcia tinha muitos filhos, né? E sinônimo de felicidade. Quanto mais filho você tivesse, mais feliz você era, né? E se você não tivesse filho nenhum, você era considerado infeliz. Hoje em dia, não tem essa visão, né? De que quanto mais filho você tiver, mais feliz você é. Pelo contrário, né? As pessoas cada vez mais estão tendo menos filhos. E a semelhança, a gente poderia dizer, deixa eu colocar aqui ó, a resposta, né? A semelhança poderia ser que tanto as mulheres egípcias quanto as mulheres de hoje em dia, elas têm direito ao divórcio, né? Elas têm esse direito garantido. Então, no período do egípcio, já se tinha esse direito, tá? Era o direito adquirido. Então, essa seria a semelhança. Número 6. Na número 6, ela traz aqui duas imagens, pede para a gente observar as diferentes moradias. Nós temos a moradia primeira do faraó, né? Que eu já expliquei a vocês, que tem o Lago do Peixe, tem o jardim, né? Que parece uma mansão. E a segunda casa do camponês. Aí a letra A. Em sua opinião, o que justifica em uma mesma sociedade a existência de modelos distintos de habitação? Até hoje em dia, né, gente? A gente consegue ver casas, mansões muito grandes e ver casas pequenas, né, de tijolo ainda. Por que a gente tem essa diferença? Eu vou colocar aqui mais ou menos uma resposta, mas ela é pessoal, tá? Então, a gente tem que refletir, por exemplo, o acesso à educação, ela é igual para todo mundo? Vamos pensar hoje em dia, será que está todo mundo conseguindo ter internet em casa, tem computador em casa, né? Tem acesso a aula, videoaula? Então, né? Sobre também as políticas públicas para a inclusão social, geração de emprego, ampliação de oportunidade no mercado de trabalho é igual para todo mundo, né? Então, tudo isso influencia nas moradias, né? Se eu trabalho e recebo menos, obviamente eu vou morar numa casa mais simples do que aquele que ganha mais. Mas será que trabalho, né, é sinal de ganhar bem? Porque eu conheço pessoas que trabalham pra caramba, né? E que trabalha igual o outro, mas o salário é diferente. O que faz o salário ser diferente ou não do outro, né? Então, nós estamos falando aí de desigualdade social. E isso afeta até na época do Egito, tá bom? Então, sempre existiu, não é uma coisa nova. Letra B. O que é possível perceber em comum entre as duas construções representadas? Eu já havia até comentado quando eu expliquei, né? As duas imagens, ela tem um terraço coberto. Então, ambas as casas, né, têm aproveitamento do terraço. Letra C. Explique de que maneira o clima predominante no Egito influenciou as construções das moradias. Então, o clima era bem quente, como eu falei com vocês, então as moradias foram construídas com tijolos de barro, né, para seu interior ficar fresco, e também podemos falar sobre a tapagem, né, com telhado no terraço, que aí durante as noites de verão, né, o casal ou quem morasse ali deitava, né, poderia dormir naquela parte coberta que era mais fresca, ok? Então, para casa, parada complementar de 4 a 6. Ou seja, vocês vão responder a questão de 1 a 6
da página 19 e 20, tá? Parada complementar. Vocês vão responder isso. Ó, vou mostrar para vocês no livro. Vocês vão tentar responder. O que vocês não conseguirem responder não tem problema, a gente vai responder junto em sala, né, no ao vivo. E não precisa mandar para o meu e-mail, tá? Vocês vão responder, como a gente vai ter nosso encontro ao vivo, eu vou conseguir corrigir com vocês, tá bom? Então, ó, um bom final de semana e aguardo vocês no nosso encontro ao vivo. Grande beijo, tchau, tchau!